Caríssimos fiéis, se quisermos verdadeiramente compreender o mistério próprio deste domingo da Paixão, façamos primeiramente uma recapitulação dos domingos precedentes na economia da salvação. Há 7 semanas iniciava-se o tempo da Septuagésima, pois estávamos há 70 dias da grande festa da Páscoa. Durante este período, a Sagrada Liturgia já se revestia dos paramentos roxos e omitia o Glória na Santa Missa e o Aleluia de todos os ofícios, o que perdurará até o Tríduo Pascal. Embora não estivéssemos ainda formalmente no tempo da penitência quaresmal, era já um tempo propício para adquirir o espírito de penitência, visto que a Septuagésima procura imprimir em nossas almas a consciência viva do pecado e a necessidade urgente da conversão. Nós temos então na Septuagésima a preparação remota à Páscoa. Em seguida, há 4 semanas, tinha início o tempo da Quaresma, quando a liturgia assumiu um aspecto verdadeiramente austero, pela supressão total do órgão, pelo desaparecimento das flores e das relíquias do altar e pela multiplicação de ritos penitenciais durante os ofícios sagrados, como, por exemplo, as preces feriais no ofício divino e a oração super populum após a pós-comunhão nas missas feriais, durante a qual os fiéis se mantêm de joelhos e inclinados. Nós temos então na Quaresma um tempo de penitência atual e de preparação próxima para a Páscoa. Hoje, porém, nós temos ainda uma maior austeridade na liturgia. Ainda é Quaresma, mas uma Quaresma ainda mais austera. Inicia-se o tempo da Paixão. Já não é mais propriamente a Quaresma, mas prossegue-se a penitência quaresmal. Trata-se de uma preparação imediata para a Páscoa. Temos então o início do tempo da Paixão. É necessário compreender que quanto mais próximos estivermos do mistério da morte de Nosso Senhor, mais a austeridade da liturgia se transforma em um verdadeiro luto. O ápice deste luto será na Sexta-feira Santa. Não é à toa que na Sexta-feira Santa a liturgia se reveste de paramentos pretos, uma verdadeira liturgia de luto. De fato, meus caros, a Quaresma nos obrigou à penitência porque pôs diante dos nossos olhos os nossos pecados. O tempo da Paixão, por sua vez, obriga-nos a uma penitência ainda mais intensa, porque põe diante dos nossos olhos a conspiração infame dos fariseus para conduzir à morte o divino Cordeiro de Deus. Então, se no tempo da Septuagésima nós tomamos consciência de que somos pecadores e necessitamos de conversão, se no tempo da Quaresma nós fizemos penitência pelos nossos pecados, no tempo da Paixão, nós prosseguimos com a penitência, mas contemplando agora a consequência dos nossos pecados, que é o afastamento de Deus, que é a morte de Nosso Senhor. Em face deste mistério de iniquidade, que é o deicídio,
todos os deleites deste mundo transitório se convertem em amargura, todas as alegrias se reduzem em tristeza, porque nos vem ao espírito aquele profundo pensamento de São Francisco de Assis: o amor não é amado. De fato, ainda ontem, no Evangelho da Missa, nós ouvimos Nosso Senhor dizer aos fariseus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles, porém, não podendo suportar a pregação da verdade e os milagres operados por Cristo, especialmente a ressurreição de Lázaro, cujo evangelho foi rezado na última sexta-feira, eles pegam em pedras para apedrejá-lo. E nós ouvimos há pouco que por causa disto, Nosso Senhor teve que se ocultar e sair do templo. Os fariseus odiaram a luz de Cristo, e o Cristo então se eclipsou, ocultando-se dos seus perseguidores. Doravante, nós ouviremos o último evangelho da missa com maior compunção, porque não esqueceremos de qual ódio São João faz referência ao dizer: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E já que os judeus, em sua perfídia, não receberam Nosso Senhor, mas antes, em sua maquinação deicida, quiseram condená-lo à morte, obrigando a luz do mundo a se eclipsar, eis que hoje encontramos a cruz do altar velada por um pano roxo. A cruz do altar coberta representa Cristo que foge dos seus perseguidores e simboliza ao mesmo tempo o luto profundo da igreja face à humilhação do seu divino esposo. Velaverunt faciam meios, cobriram o seu rosto, nos diz a Escritura. Além da cruz, observamos que também as imagens dos santos foram cobertas, pois se a própria luz de Cristo é eclipsada, não convém aos santos que a sua glória fique descoberta. Nós estamos diante da consequência dos nossos pecados. Portanto, estamos diante de Deus afastado de nós, de Cristo expulso por nós, e, portanto, do céu fechado para nós. Na liturgia, propriamente, o luto da igreja se verifica pela supressão do Salmo 42, das orações ao pé do altar, o que fora do tempo da paixão só ocorre nas missas dos defuntos. O Salmo 42 será omitido ao longo das missas do tempo da paixão. Ele faz uma última aparição no introito de hoje, é claro. Afinal, o domingo não deixa de nos lembrar a Páscoa. Mas nos dias seguintes, ele não mais aparecerá nas orações ao pé do altar e em nenhum outro momento da liturgia. E claro, o Salmo 42 é omitido, vale a pena notar, que não é por falar de alegria, pois a alegria, nós bem vimos domingo passado, deve estar sempre presente em nossa alma. E afinal de contas, a antífona que faz referência direta à alegria permanece na Santa Missa. Ad Deum qualificat juventutem meam, ao Deus que alegra a minha juventude. Esta antífona permanece, mesmo estando o salmo ausente. A penitência se intensifica, mas a alegria permanece.
Todo o profundo sentido desse salmo, presente no início das Santas Missas, está no fato dele expressar a ardente esperança do salmista em retornar ao templo e ao tabernáculo de Deus para contemplar a sua glória, confessando-o como seu Salvador. Por isso, intruibo ad altare Dei, subirei ao altar de Deus. Mas neste tempo da paixão, justamente Deus oculta a sua glória, para que contemplemos as suas dores redentoras, assim como nos diz o profeta Isaías: Vere tu és Deus abscônditus, verdadeiramente tu és um Deus escondido. O Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, se ocultou, ele saiu do templo. Nós estamos diante da consequência dos nossos pecados. Estamos diante do céu fechado e de Deus separado de nós. Nós estamos justamente diante da glória de Deus oculta. Não convém, então, que nas missas desse tempo nós proclamemos a alegria de retornar ao templo santo de Deus em toda a sua majestade e glória. É esse o sentido da omissão do Salmo 42. Também nas missas dos defuntos, em que as almas do purgatório ainda não entraram na visão beatífica, e nós pedimos justamente isso, que elas tenham um descanso eterno com Deus no paraíso. Também este salmo é omitido, porque as almas do purgatório ainda não estão na glória definitiva do céu, estão purgando seus pecados no purgatório. É este o sentido da omissão do Salmo 42 nas missas de Requiem e nas missas da Paixão. Também a doxologia, o Glória ao Pai, desaparece do introito, do Salmo do Lavabo, assim como nos responsórios do ofício divino. É este o luto da Santa Igreja diante da conspiração dos fariseus, que em breve elevará Nosso Senhor a sua paixão e morte na cruz. Mas ainda assim o luto da Igreja é misteriosamente mesclado por uma inefável alegria, pois a cruz, o instrumento da morte do Salvador, é o sinal glorioso da sua vitória e do seu triunfo sobre o demônio, sobre o mundo e sobre o pecado, razão pela qual, no tempo da paixão, a cruz é louvada pelos hinos do breviário e pelo prefácio da missa. Ó crux ave spes unica, salve, ó cruz, nossa única esperança. E isto é uma resposta muito adequada às acusações injustas que nosso venerável rito romano tradicional recebe de inúmeros teólogos modernistas, pois, segundo eles, a liturgia de sempre da Igreja não tinha olhos senão para a paixão de Nosso Senhor, não via senão o sacrifício, esquecendo-se completamente da ressurreição. Esses supostos teólogos pensam terem descoberto a alegria da ressurreição, enquanto somos nós que cantamos o triunfo da cruz, sem esquecer o quanto este triunfo custou caro ao nosso Salvador. Custou nada menos do que sua atroz, cruenta e dolorosíssima paixão. O tempo da paixão quer nos apresentar de onde Cristo triunfa. Triunfa de uma morte vergonhosa, pois não havia pena capital mais ignominiosa no tempo de nosso Salvador do que ser condenado ao suplício da cruz. Tão vergonhosa era a crucifixão que os primeiros cristãos não tinham coragem de representar Cristo crucificado, ou então cravejavam a cruz do altar de pedras preciosas e representavam o Salvador com trajes de rei. Afinal, como diz o hino das vésperas,
regnavit alinho Deus. Deus reinou do madeiro da cruz. A cruz é, portanto, o trono excelso de Deus, de onde Ele nos adquire com seu preciosíssimo sangue, libertando-nos do cativeiro do demônio e adotando-nos como filhos e herdeiros do seu reino eterno. E assim, quanto mais austera é a liturgia desse tempo, a austeridade que cresce até a Sexta-feira Santa, mais gloriosa é a liturgia pascal. Quanto mais intimamente nós contemplamos os sofrimentos da paixão de nosso Salvador, mais glorioso e resplandecente ele aparece na festa da Páscoa. Dito isso, devemos nos lembrar que, apesar da Quaresma ter sido um tempo de penitência e mortificação, a finalidade dos esforços quaresmais não era outra senão reaver a verdadeira alegria, que é espiritual, pois o apego excessivo aos bens deste mundo tira de nossa alma a contemplação dos bens celestes. Por esta razão, no segundo domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho da Transfiguração e no quarto, o Evangelho da Multiplicação dos Pães. No primeiro caso, nossa Santa Madre Igreja nos consola com a recordação do prêmio final da penitência, que é a glória inefável do céu. No segundo, a Igreja nos alenta com o prêmio já deste mundo, uma vez que a mortificação também serve para nos recuperar o justo equilíbrio no uso dos bens materiais, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, que a penitência nos serve também para adquirirmos a virtude e a verdadeira consolação da graça já nesta vida. No tempo da paixão, porém, não há outra alegria a ser considerada, senão a do triunfo vindouro, isto é, o triunfo da cruz. E enquanto aguardamos esperançosos o glorioso domingo de Páscoa, a cruz do altar e as imagens veladas nos recordam não apenas o luto da Igreja durante a paixão, mas também a nossa merecida desolação. Afinal, como diz Santo Agostinho, o pecado consiste numa aversão a Deus e numa conversão à criatura. A cada vez que pecamos, nos apegamos desordenadamente a uma criatura. E mesmo se não tivermos a intenção, estamos necessariamente nos escondendo da face de Deus. Mesmo se não manifestamos intencionalmente um ódio a Deus, nós nos afastamos dele, porque estamos desprezando o nosso Criador e preferindo a criatura. Após pecar, Adão e sua mulher justamente esconderam-se da face do Senhor, nos diz o livro do Gênesis. Esconderam-se Adam et uxureius a facie Domini. Se na Quaresma procuramos fazer mortificação para curar esta conversão à criatura, este apego excessivo e desordenado nos leva a, no tempo da paixão, a que nos condoamos, porque Deus também esconde a sua face de nós que tivemos aversão por Ele e desprezamos o seu amor infinito. Diz o Senhor no livro do Deuteronômio: abscondam faciem meam habeis, vou ocultar-lhes o meu rosto, porque são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Essa geração perversa, meus caros, somos nós, no estado de pecado, afastados de Deus.
E como renegamos a Deus, Deus se afasta em toda a justiça de nós. Com efeito, não há pior castigo para o pecador senão ser abandonado por Deus, que lhe permite continuar em seu estado miserável, usufruindo de seus delírios. Nenhuma doença, meus caros, nenhuma miséria material, nenhuma catástrofe natural é maior do que o pecador ter a liberdade para continuar pecando. Pois se o filho pródigo não quer viver na casa de seu pai, então fará a experiência de viver entre os porcos, sem perceber que vale menos do que eles. A cegueira espiritual é a pior consequência do pecado, porque se Deus continuasse a derramar graças abundantes aos pecadores obstinados, estes as desprezariam sem cessar, o que aumentaria apenas a sua culpa. Se Deus diminui as graças, se larga o pecador obstinado ao seu pecado, é por pura misericórdia. E se os mundanos aparentam serem inabaláveis na ostentação da sua falsa felicidade, isso não passa de um castigo, como nos adverte o salmista. Tradiritilos in desideria cor desiorum, entregou-os aos desejos de seus corações. Donde um dos poucos meios para que a divina providência obtenha a conversão dos grandes pecadores é a tragédia material ou física. Pois somente sofrendo que o pecador se dá conta de que sua vida não passa de uma ilusão. Como diz o profeta Isaías, a tribulação dará entendimento, vexatio intellectum dabit. Quando vemos alguém sofrer, saibamos que o sofrimento sempre vem para o nosso bem e frequentemente para a nossa conversão, como nos ensina São Paulo. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando nos arrependemos e voltamos para Deus, é preciso nos condoermos por termos rejeitado durante tanto tempo a graça e dado as costas à face de Deus. No tempo da paixão, a cada vez que a liturgia nos apresentar Cristo sendo perseguido pelos judeus, devemos tomar para nós essa perfídia e nos colocarmos no lugar deles, como fez São Paulo apóstolo ao dizer: eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Meus caros, nós perseguimos a igreja de Deus, nós perseguimos a Cristo cada vez que nós pecamos. Nós damos as costas para a face de Deus cada vez que nós o expulsamos de nossa alma pelo pecado mortal. E nós caminhamos apartado de Deus para a nossa própria condenação cada vez que nós persistimos em estar longe da graça. De fato, entre nós e os mundanos, ou entre nós e os maus católicos, e mais ainda, entre nós e aqueles que pretendem destruir a igreja por dentro, isto é, os modernistas, a exemplo de São Paulo, devemos dizer, somos nós os menores, porque conhecemos a Deus mais do que os outros e um dia não o amamos. Porque conhecemos a Deus melhor do que os outros e ainda não o amamos tanto quanto este conhecimento nos impele. Na verdade, meus caros, não é de se espantar que nossa Santa Romana Igreja esteja infestada de inimigos de todo tipo, se mesmo os seus amigos se encontram infiéis e tíbios. Como lamenta o profeta, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Inimite homines domestic eius. Procuremos então, meus caros, nesse tempo da paixão, que nos aproxima da Páscoa do Senhor,
sermos fiéis à vida de oração, especialmente à meditação da paixão do Senhor, fiéis à prática das virtudes teologais e cardeais, fiéis à mortificação e às nossas resoluções quaresmais. Pois se Cristo não ressuscitar em nós mediante a graça santificante, a Igreja, nossa Santa Madre Igreja, não triunfará tão cedo de seus inimigos visíveis e invisíveis. Façamos nosso o clamor do salmista, que diz: não escondas de mim a vossa face, ne avertas faciam tuam a me, para que possamos contemplar na eternidade a sagrada face que na transfiguração resplandeceu como o sol para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.